Ok, pessoal, tudo bom? Aqui é o Pastor Nelson e eu estou fazendo esse vídeo em refutação a um vídeo que me foi mandado no meu Facebook. A pregação desse vídeo que me mandaram é feita pelo um tal de pastor Aloísio Silva. E o título é assim, ó: o dízimo é obrigatório? Pastor Aloísio Silva responde. Então vamos ouvir primeiro a parte do vídeo. Ok. Pastor, eu gostaria de saber se o dízimo é obrigatório. Aleluia. Dízimo é da graça ou da lei? Malaquias fala que Deus vai derramar bênçãos sem medida se nós entregarmos o dízimo. Ok. O dízimo é da lei. Ou o dízimo é antes da lei? Então, a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. Abraão entregou o dízimo muito antes que houvesse lei. Por que Abraão entregou o dízimo? Por que ele entregou o dízimo? Porque certamente o Espírito de Deus o moveu a isso. Alguém fala: ah, pastor, você fica pregando essa coisa de graça, fica parecendo então que a obediência não é importante. Não, a obediência não é importante. Até aí. Então você observa que esse pastor Aloísio, ele induz a pessoa a pensar como ele. Por quê? Porque nós vamos observar que ele não fez leitura nenhuma na Bíblia. Não, ele não fez leitura nenhuma na Bíblia. Ele só botou as perguntas assim, ó: o dízimo existia? O dízimo fazia parte da lei? Ele botou sim, fazia parte da lei. Mas também existia bem antes da lei. E Abraão deu esse dízimo. Aí ele novamente pergunta e logo responde. É isso que dificulta. É quando se tem a pergunta e a pessoa mesmo dá a resposta, né? Fica induzindo a pessoa a pensar segundo ele. Aí ele disse: mas por que Abraão deu o dízimo? Aí ele falou, logicamente, que é porque o Espírito de Deus o induziu a fazer isso. Mas será que isso aí é verdade mesmo? Primeiro, Abraão, ele era da terra de Ur, dos caldeus. Então, naquela região, os povos tinham esse hábito de dizimar. Então, Abraão deu o dízimo segundo um costume de sua terra. Aí o interessante é que este pastor, ele não explicou que o dízimo que Abraão estava dando era um dízimo de algo que nem era dele. Sim, se você observar lá em Gênesis 14, você vai observar que Abraão estava dando o dízimo dos despojos ou dos espólios de uma guerra. Aí quando ele trouxe, ele tirou 10% dos espólios de guerra e entregou a Melquisedeque. Então, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que Abraão era rico. Se ele era rico, por que ele nunca deu o dízimo das ovelhas dele? Aí alguém pode dizer assim: não, Nelson, deu, então me prova na Bíblia. Se Deus me mostra. Se ele deu o dízimo, me mostra na Bíblia. Hã? Por quê? Por que não diz que ele deu o dízimo da semente? Eu acho que tem alguma coisa errada com a interpretação desse pastor. Aí algumas perguntinhas assim que alguém poderia fazer, mas eu acho que nunca faz porque nunca raciocino com críticas. Quem era Melquisedeque? Nelson ali. Rapaz, a Bíblia lhe diz que Melquisedeque era rei sacerdote. Ah, tá. Mas vamos à questão agora, ó. Vamos à questão, ó. Só tô analisando, peguei até um pauzinho, né? Vamos pensar. Sacerdote, não. Deus chegou para Abraão e disse assim, ó: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de ti um povo, uma nação. Então quer dizer que naquela época Deus ainda não tinha um povo, ele não tinha uma nação. Se ele ainda não tinha,
Quem era esse povo que Melquisedeque era rei e sacerdote? Poderiam me explicar? Complicado, né? Complicado. Deus não tinha um povo, porque se já tivesse um povo, não teria lógica Deus chamar Abraão para dele tirar um povo. E desse povo surgir, no caso, o judeu, dividido em 12 tribos, e que uma seria a tribo de Levi, que seria o sacerdócio exclusivo de Deus. Então quer dizer que daí agora o sacerdócio lá de Melquisedeque é 2 sacerdotes. Então Deus teve dois sacerdócios. Teve o sacerdócio levita e o sacerdócio de Melquisedeque. Nós só temos raciocinado, porque é fácil pregar em cima de pessoas que não pesquisam, que não leem Bíblia, que usam Bíblia como desodorante debaixo do braço. É fácil, tá? E se eu provar para você que quem deu dízimo dentro do livro de Gênesis foi Melquisedeque e não Abraão? Ponto de interrogação. Será? Vamos analisar? Então nós vamos analisar, meus queridos. Vocês podem me chamar do que quiserem. Pode chamar de herege, de desviado, mas uma coisa é, eu não vou omitir a verdade. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim, E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse, bendito seja o Deus de Abraão, do Deus Altíssimo, e Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele, observam bem, e ele deu o dízimo de tudo. Agora olha a explicação, Vamos ver, olha aqui. Versículo 18. E Melquisedeque, aqui o texto começa a falar de Melquisedeque, meus queridos. Note que o texto inicia-se dizendo, e Melquisedeque. Tá? Aí o versículo 19 diz assim, e ele o abençoou e disse, seja Abraão, do Deus Altíssimo. Então aqui também está falando de Melquisedeque, porque diz assim, e ele o abençoou e disse, bendito seja Abraão. Então, e ele aqui no texto ainda está se referindo a Melquisedeque. E o versículo 20 diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele deu o dízimo de tudo. Aí a questão, e ele deu o dízimo de tudo. Vocês encontraram a palavra Abraão ali dentro do texto? Encontraram? E ele deu o dízimo, logicamente ainda está se referindo a Melquisedeque. E não tem como fugir a regra. Mas de repente você pode dizer assim, mas pastor Nelson, eu estou com a minha Bíblia conferida aqui em Gênesis, tem a palavra Abraão. Sim, claro, o papel aceita tudo, meus queridos. O papel aceita tudo. Você pega o texto hebraico e acha a palavra Abraão dentro do texto hebraico. Agora pega a Septuaginta, a versão grega, acha a palavra Abraão aí no versículo 20, pega uma Vulgata, acha. Compara algumas versões que você vai ver que tem versões que não tem, porque eles seguiram os textos. Mas digamos que realmente tenha e que essa questão do dízimo existia antes da lei e por isso não foi abolido por Jesus. Mas observam bem. A Bíblia fala sobre a questão do levirato. A lei do levirato. Mas o que é a lei do levirato? Meus queridos, a lei do levirato, para quem não sabe, é que quando o marido morre sem deixar filho, o irmão casa com a cunhada para que o primeiro filho que nascer levasse o nome do irmão morto. Será que a crentalhada aí está afim de praticar essa lei? Porque existiu antes da lei, igual o dízimo, passou pela lei, igual o dízimo, e a Bíblia não diz que foi abolido, meus queridos. E aí? Você está pronto também para ser circuncidado? Abraão foi circuncidado antes da lei. A circuncisão existiu no período da lei, mas não foi abolido por Jesus, tá? Nossa, lá em Atos Apóstolos, lá está falando sobre gentil, que os judeus estão exigindo que... Não, só que porém, Timóteo ele foi circuncidado. Não é errado circuncidar, meu querido, pode seguir essa prática, tá? E se de repente você querer desenterrar agora para mim a carta aos Hebreus,
Dizendo lá em Hebreus capítulo 7, não, mas aqui fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Pois bem, meu querido, afinal de contas, da onde esse escritor aos Hebreus tirou que foi Abraão que deu? No livro de Gênesis não tem. Aí explica para mim, da onde esse escritor aos Hebreus tirou que Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não teve começo de dias, nem fim de dias, e nem genealogia. Eu te faço uma pergunta. Rei não tem genealogia? Como é que ele herdou o trono? Como é que ele se tornou rei? Não existe um reinado, nunca se tem um livro das crônicas para ser registrado seus feitos? Que estranho! Mas se esse Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não teve começo de vida e nem fim de dias, como é que ele pode ser um tipo de Cristo? Se Cristo teve pai, teve mãe, teve genealogia, teve começo de vida e teve fim. Tá tudo ao contrário. Então, meu querido, pega essa carta aos Hebreus e joga fora. Sabe por quê? Porque para se canonizar um livro do Novo Testamento, esse livro, essa carta teria que ser, no mínimo, escrito por um apóstolo. A não ser que você me prove que o escritor aos Hebreus foi um apóstolo. Prove para mim, tá? E já vou encerrar o meu vídeo para não ficar muito comprido, tá bom? Um abração, não estou atacando ninguém, ofendendo ninguém. Só quero dizer, meus queridos, que eu estou simplesmente mostrando fatos. Não discuto fé, eu discuto textos bíblicos e fatos. Um abração.